Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast Critério Sustentável, um espaço onde a gente discute boas práticas, rotinas, normas sobre sustentabilidade nas instituições públicas, privadas, por que não, e sociedade civil. O nosso podcast é fruto de um trabalho voluntário dos membros do grupo GPS, Gestão Pública Sustentável, que é um grupo de pessoas interessadas na discussão da sustentabilidade na gestão. Esse podcast está acontecendo graças a Kiko Scartesini, Omni Produções. Kiko, muito obrigada por esse podcast. Acesse as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, com o nome Gestão Pública Sustentável. Você acesse e não esquece, aciona o sininho, porque aí você vai ficar em dia com todas as publicações que nós fizermos. Bom, lembrando que nós aqui discutimos as dimensões da sustentabilidade em amplo espectro. Temos uma visão sistêmica sobre isso. Então, a gente fala sobre o pilar ambiental, econômico, ético, jurídico, político, institucional. Tem para todos os gostos. E eu queria deixar um hashtag Fica a Dica. Dia 29 e 30 de junho, o 10º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Já tive acesso à programação, está incrível! E você não pode perder. O evento é totalmente online, as inscrições estarão disponíveis no portal do STJ. Bom, sem mais demoras, vamos ao nosso bate-papo de hoje, que é com uma pessoa muito querida, muito especial, que eu tive a oportunidade de conhecer na minha jornada da sustentabilidade. Você tem uma energia, Tereza, nunca te disse isso, mas que abraça o coração da gente. E você tem um conhecimento que a gente precisa sorver. A Tereza, ela é doutora em ciência ambiental, uma filósofa, advogada da União, coordenadora da Câmara Nacional de Sustentabilidade, Consultoria Geral da União, consultora da União Substituta no Estado de São Paulo e em colaboração institucional com a Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Querida amiga, gratidão, que prazer te receber. Nossa, a gratidão é toda minha. Depois dessa apresentação, assim, fico até sem graça, porque, não sei, mais do que tudo, a gente tem que conversar, trazer esse diálogo, assim. Eu sempre digo que eu sou a mãe da Carol e da Letícia. Eu acho que a maior titulação que a gente pode ter na área de sustentabilidade é pensar nas presentes e nas futuras gerações. Então, acho que muito desse amor que me move, essa curiosidade, essa busca com parceiras como você e tantos outros colegas da Rede Gestão Pública Sustentável e tantas outras redes nos estados brasileiros, assim, é fantástico a dimensão e a força das redes de sustentabilidade no poder público. O que me move realmente é a força do coletivo e a gente poder falar sobre as temáticas de sustentabilidade nesse podcast. Pessoal, vocês estão assistindo agora, façam um favor e vão revendo e assistindo os anteriores. Se você chegou agora nesse podcast e esse é o primeiro, vai lá e acompanha toda essa jornada que eu sou fã, que eu acompanho, principalmente porque a gente tem informação relevante, informação atual na temática da sustentabilidade, utilizando um dos recursos mais fantásticos, que é a fala, a gravação e a possibilidade de a gente transmitir esse diálogo e ele ficar para qualquer hora outras pessoas se beneficiarem. Então, é uma alegria estar aqui com você, assim, muito feliz dessa nossa conversa sobre gestão pública sustentável e os temas que nós vamos desenvolver aqui. Então, vamos já para essa discussão. Vamos já. Vamos lá, Kathleen, querida. Minha amiga, você e o nosso querido amigo Renato Kader acabaram de lançar um livro, né, recentemente, Governança e Sustentabilidade. E a minha primeira pergunta
pergunta vai para o livro. Sim, Quem vem primeiro? Governança ou sustentabilidade? Nossa. Sustentabilidade ou governança? Olha, Kathleen, esse é o ponto. Que parece que há uma total antítese, uma não colidência entre sistemas tão relevantes. Pensando primeiro, eu queria falar um pouquinho do livro, para quem não conhece. O Renato Kader, ele é doutor em Ambiente e Sociedade, é um professor, um especialista também, um agente público muito renomado, com várias premiações, e além disso tem a vida acadêmica. E o professor Renato Kader integrou minha banca de doutorado. Então, ele me avaliou na minha tese de doutorado em ciência ambiental, que foi sobre licitações sustentáveis na sua dimensão ética. E após, nós começamos a cada vez mais desenvolver estudos, conversas, e começamos a escrever juntos. A gente tem algumas publicações juntos. E veio o convite para escrever o livro com ele. Porque eu dizia que ele tinha que falar sobre o assunto, que essa relação entre governança e sustentabilidade, eu dizia que ele é a pessoa mais indicada no Brasil para falar sobre isso, por todo esse arsenal teórico que ele tem. E aí ele me convidou, e eu não vou dizer não, porque eu dizia que ele tinha que escrever, e no fim ele fala, escreve comigo. O que eu acho que tem? Esse livro, até eu estava comentando semana retrasada, ele foi fruto de uma angústia. Você vai se identificar comigo. Uma angústia de nós, que estudamos academicamente, né? Kathleen, com a pós-graduação na Poli, na faculdade, na Politécnica da USP, agora concluiu a especialização na FGV, quer dizer, assim, mestrados complicadíssimo, trabalhando com temas que eu não faço nem ideia, matrizes e tal, sempre buscando conhecimento. E nós que procuramos assim desenvolver essa curiosidade, estudar, aprender e ao mesmo tempo, né, Kathleen, nós atuamos na área pública. Verdade. Você atuando no Superior Tribunal de Justiça, eu atuando na Advocacia Geral da União, e a gente sente uma necessidade interior de querer que o tema avance cada vez mais. Então, eu digo, o livro é fruto de estudo, de pesquisa, mas também de uma angústia nossa de trazer no papel essa relação entre governança e sustentabilidade, porque é exatamente o que você colocou. Muitos gestores públicos acham que tem uma oposição, ou eu vou desenvolver políticas de governança, ou eu vou desenvolver políticas de sustentabilidade, ou as duas, sem a conexão. E aí, tanto que a sequência do título é um elo necessário no Brasil. O que nós procuramos trazer é a necessária interlocução dessas duas grandes áreas, a sustentabilidade e a governança. Então, não tem nenhum na frente do outro, são os dois juntos e procurando trazer que, sem a governança, a sustentabilidade não fica em pé. E uma governança sem a sustentabilidade não vivifica os princípios, os direitos, os valores previstos na Constituição, atinentes ao meio ambiente nessa dimensão mais ampla. Então, são os dois juntos. E nós vamos construindo como gestores. Mas a sustentabilidade, ela tem um guarda-chuva que ele é mais amplo. Sim. Né? Ele tem um olhar que abraça praticamente tudo. Sim. Ela tem uma relação também com outros temas, com integridade, com compliance público, com inclusão, com acessibilidade, com diversidade. Então, assim, ela não fica pequenininha. O lugar da sustentabilidade numa estrutura organizacional, seja pública ou privada, ela não pode estar ali na média gestão, ela não pode estar numa pequena diretoria, num departamento ou numa política setorial muito específica. Ela tem que estar numa perspectiva de governança estratégica. Você falou a palavra. Estratégica e estruturante. Eu não sei se você tem essa percepção também, o quanto nós estamos precisando, né, Kathleen, no Brasil, alçar a sustentabilidade cada vez mais para estruturas de governança e estratégicas, né?
Com certeza. E essa sua fala, Tereza, me lembrou... Eu sempre falo de você, né? Em todos os cursos, né? Em todas as reflexões, quando eu falo da dimensão ética, né? Você, professor Amartya Sen, meu Deus, assim, são referências maravilhosas, né? Professor Juarez Freitas, Sim. são nomes que não saem quando a gente fala da dimensão da sustentabilidade, das dimensões. E quando esse assunto vem junto com ele os valores institucionais. Sim. Né? E como você tem um planejamento estratégico onde você... uma estrutura de governança onde você ignora os valores. Não combina uma coisa com a outra. Concordo. É aquilo de parar de se repetir os velhos procedimentos. Você mencionou, né? Eu fiz a graduação em filosofia. E a graduação em filosofia me fez perceber que filosofia ela tem que ser aplicada no cotidiano. E eu gostava, né? Já atuava na AGU ou fora também, estudando com licitações sustentáveis. E essa percepção, a partir dos estudos do professor Juarez Freitas, dos estudos do professor Amartya Sen, que é uma dimensão maior do desenvolvimento sustentável, uma dimensão maior da sustentabilidade, me fez perceber que a minha linha diretriz de pesquisa, que são as contratações públicas sustentáveis, sem a dimensão ética, ela não transforma realidades. Porque a dimensão ética, ela pressupõe e está condicionada a uma mudança que não vem só do mundo das normas. É uma mudança comportamental que vem de dentro. Comportamental. Daquilo que a gente fala da educação para a sustentabilidade, da cidadania ecológica, mas também da cidadania ser exercida pelas instituições, uma cidadania ecológica pelas instituições públicas e privadas. E quando a gente desconecta, como você falou, sem a ética, sem a questão dos valores, é como se a gente estivesse conduzindo um barco sem ter bússola, sem saber para onde está indo. Então, eu acho que é dar um passo para trás, né? Aí é quase que um olhar meio sociológico, dar um passo para trás antes de cada normatização, antes de cada regulamentação, de cada resolução, de cada diretriz procedimental, de cada sistema e pensar para que esse sistema existe. Ele é uma função e aonde eu quero chegar. E aí, qual é a dimensão ética que entra no tema? É o que você mencionou, acho que na nossa conversa inicial. Aquilo que está presente na Constituição. Nós, de órgãos públicos, eu estou falando aqui como cidadã, não estou falando a posição oficial da AGU, é a minha vivência como advogada da União. Nós, como órgãos públicos, e tantas capacitações, diálogo com colegas queridíssimos, amigas e amigos queridíssimos como você, a dimensão ética... ela tem que ser estruturante não só das macropolíticas públicas nacionais, mas também no planejamento estratégico de um órgão, na definição de um objeto, de um produto a ser comprado. De uma política de interação com o mercado fornecedor, por exemplo. Diálogo competitivo, que está na nova lei de licitações. A gente tem tantas possibilidades e eu acredito muito que é como se fosse a nossa bússola. Com certeza. Acho que é por que aí. Fala linda, minha amiga. Eu me lembro, há muito tempo, gente, eu conheço Tereza há mais de 10 anos. É verdade. A gente não conseguiu definir um tempo que a gente já se conhece, mas há mais de 10 anos, com certeza. E há muito tempo se falava em licitação sustentável. A licitação que nasce sustentável. A licitação, ela é sustentável, ou pelo menos deveria ser. Né? Caso contrário, ela seria ilegal. Quando você olha para o artigo 37, para os princípios do 37, em especial o da eficiência, a gente consegue enxergar a sustentabilidade lá? Ou precisa desenhar? Não. Às vezes a gente... olha, até brincando, porque assim, não é à toa que tem o visual law, o legal design, né? A linguagem simples,
tantas novas linhas, né? Os laboratórios de inovação, tantas novas metodologias e opções. Eu adoro a questão do visual law, porque a gente às vezes precisa desenhar quando é necessário romper com um padrão de comportamento usual, quando que você quer trazer, porque a imagem ajuda. Então, assim, talvez precise desenhar, não sei, mas assim, os recursos da semiótica, os recursos das imagens são importantes. Agora, voltando no ponto-chave que você colocou, que é o 37 da Constituição Federal. A gente lá tem o princípio da eficiência. Eficiência, sem considerar a eficiência ambiental, sem considerar transparência, sem considerar os custos, sem considerar a análise de ciclo de vida, sem considerar a eficiência dos processos, sem considerar a inovação, que são questões que estão relacionadas, é uma palavra como se fosse uma ferramenta que não está atualizada para o momento que nós vivemos, que é o momento do antropoceno. Ou seja, é tanta influência humana no meio ambiente que recebeu, até uns falam do capitoloceno, alguns falam que é pelo capital, outros falam que é pelo homem, mas a denominação mais usual é do antropoceno. Então, desconsiderar que a eficiência, Kathleen, ela tem que ter embutida em si uma dimensão e um olhar. Um olhar não é um olhar meu, de uma pessoa que atua, o seu, um olhar institucional, tanto público como privado, que abrange a sustentabilidade, é uma eficiência que não corresponde ao momento que nós vivemos, que é o antropoceno, a ausência, a dificuldade na capacidade de suporte do planeta, a exaustão de combustíveis, a gente buscando energias renováveis. Então, a eficiência, que é uma palavra aberta, né? Um conceito, o que é eficiência? Aí a gente pode ter na administração de empresas, na administração pública, no direito administrativo, no direito constitucional, mas a eficiência relacionada com as ciências ambientais, com as ciências da vida, relacionadas também com esse momento que nós estamos vivendo das mudanças climáticas. Então, precisa desenhar, porque talvez é uma mudança, uma ampliação do conceito. Sim, exato. A ampliação do conceito, eficiência não é só eficiência econômica, não é só eficiência nos prazos, não é só eficiência temporal. É que nem vincular produtividade ou vincular desenvolvimento ao produto interno bruto. Não é. A gente tem que pensar na qualidade de vida das pessoas. Então, é como se esse conceito de eficiência estivesse sendo, inclusive juridicamente, em termos de gestão pública, com novas interpretações que o atualizem. Porque senão a gente fica com palavras e com previsões constitucionais ou legais que não vão ter efetividade, não vão ter eficácia, não vão ter nem a própria eficiência. Eu acho que compete a nós e aos operadores do direito, da gestão pública, aos doutrinadores, a percepção que eficiência não é só fazer mais com menos. Não é. Isso é muito pouco para estar na nossa Constituição, exato, que é tão ampla, exato, que é tão bonita, que é tão exato, rica, né, de olhares. É isso Acho mesmo. Que é por aí, né, minha amiga? Muito lindo, é isso mesmo. Nossa, adorei a pergunta, a possibilidade de a gente falar sobre isso. Muito gostoso. Muito e bom. Deixa eu te perguntar, quais são, falando da sustentabilidade na licitação, desde o momento que ela nasce, né, até a fiscalização do contrato, a gestão dos resíduos, enfim. Quais são os principais pontos que a gente deve considerar nesse processo? Ótimo. Isso é muito esclarecedor.
é sempre bom poder falar sobre isso, para afastar 2 grandes equívocos. O primeiro deles é que a sustentabilidade nas contratações públicas, que está prevista na 8666, quem não é do direito, a 8666 é a lei de licitações, né? Uma lei de 1993. Então, a gente fala 8666. Mas, então, que está prevista numa lei de licitações de 93 e está prevista também, pessoal, numa lei de licitações nova que está sucedendo essa, está num período de transição, que é a 14.133 de 2021. Então, nas 2 leis de licitações, tem a palavra desenvolvimento nacional sustentável. Ok. Sem entrar em juridiquês, quando a gente pensa no desenvolvimento nacional sustentável, o primeiro equívoco que tem que afastar é achar que isso é só a dimensão ambiental, porque não é. A gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Existem outras dimensões, como você falou no começo da sua fala. E temos também um outro equívoco, que é achar que é só fazer um edital com uma especificação sustentável. Então, e como a gente vê isso? Não pode. Porque assim como a gente fala da economia circular, a gente fala de análise de ciclo de vida, de planejamento, de gestão de riscos, tudo isso que está previsto na nova lei de licitações, na 14.133, a perspectiva de se olhar uma contratação para ela nascer sustentável é na ideia inicial do eu preciso comprar mesmo. Primeira coisa, eu acho que esse é o primeiro ponto. Se eu preciso comprar, por que eu preciso comprar? Quanto que eu preciso comprar? E o que eu vou comprar? Isso se aplica para serviço, isso se aplica para obra, e eu acredito firmemente, assim, pelos meus estudos, que isso se aplica para convênios, para os planos de trabalho, acordos de cooperação. Não tenho dúvida para mim que também se aplica, porque é fundamental que nos convênios também a gente tenha essa integração com a sustentabilidade nos planos de trabalho. E o equívoco é achar que é só o edital. Não. É na fase de planejamento, na elaboração de um edital, para não ser impugnado, para respeitar os demais princípios licitatórios, inserir as normas ambientais de sustentabilidade brasileiras nos itens adequados, tanto que tem o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, Excelente. que orienta, assim, já reconhecido pelo TCU por mais de 2 vezes como uma boa prática de gestão pública sustentável. Pessoal, está lá no site, entra no site da AGU que vocês veem o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, que ensina como operacionalizar. Só que depois que comprou, tem a gestão, tem o dia a dia. E aí entra a palavra que você mencionou, chave, que é a mudança comportamental. É uma mudança de cultura. Então, a sustentabilidade também para os destinatários que estão ali vivendo, os servidores, os colaboradores, os terceirizados, mas também a sustentabilidade na própria execução desse contrato, seja uma obra, uma prestação de serviço, e na gestão ambiental adequada dos resíduos e rejeitos. Então, é um movimento circular. Eu lembro há muitos anos a gente estava conversando sobre isso. Eu te ouvi com essas ideias da circularidade, do ciclo de vida, da contratação sustentável. Lembro bem disso, acho que foi depois de um dos seminários do STJ. Pessoal, a STJ tem um seminário muito bom, como ela já anunciou, transmite no YouTube com especialistas assim nacionais, internacionais, vale a pena, também aplicado, tem que assistir, porque a gente tem que se atualizar. E eu lembro que você falava desse ciclo de uma contratação sustentável. E aí que é o desafio, como é que a gente vai cumprir a sustentabilidade em todas essas fases? Só com governança. É verdade. E eu me lembro, Tereza, que quando a gente começou a estudar sobre isso, a Raquel Biderman tinha lançado o guia de licitações sustentáveis da FGV. Maravilhoso. Um guia prático, maravilhoso. Isso, maravilhoso. Falei com a Raquel esses dias. Maravilhoso. E um ponto foi acrescentado nessa evolução, que eu considero que foi uma evolução, como tudo na vida, né? Esse processo de análise, que é o alinhamento. O alinhamento à estratégia, o alinhamento aos planos setoriais e assim por diante. Nesse processo todo, qual a maior dificuldade que você identifica na inserção
desse olhar no procedimento, no rito, né, da licitação. É alinhamento? É planejamento? É especificação? Onde é que o pessoal tem mais dificuldade? Eu acho que tem um ponto anterior, que é a formação dos gestores públicos. Então, a pessoa ela é alçada a uma função de gestão e ela não teve um treinamento, não teve uma capacitação, porque é totalmente diferente você ser gestor. E às vezes ela não fez, ela é de uma outra faculdade, de uma outra área. Então, eu acho que tem um ponto preliminar, que é o ponto da preparação dos gestores que vão ocupar funções, diretorias, coordenações. Esses profissionais, eles precisam de uma formação. Como é que eu faço um mapeamento de gerenciamento de riscos? Como é que eu faço um planejamento estratégico? Qual que é a diferença de governança e de gestão? Quais são os verbos? Como é que eu trabalho com o ciclo de monitoramento das iniciativas? Eu preciso de indicadores. Quer dizer, são questões muito complexas. Então, eu acho que tem um ponto que é, assim, algo realmente para a gente pensar, sabe, Kathleen, e refletir com outros colegas. Nós precisamos de gestão por competência. De gestão por competência, incluindo a sustentabilidade nesse tipo de processo, de percurso, trilha formativa da pessoa que é alçada de um dia para o outro, por merecimento, para uma função de gestão. Então, é associar a sustentabilidade também. Eu acho que esse é um ponto. A outra questão é que, como a gente vai fazendo as coisas enquanto o carro está andando, não é isso, porque a política está aí desde 2010, de licitações sustentáveis, vem uma instrução normativa, uma novidade, um decreto. Então, o carro tem que continuar andando e se adaptando para as novas exigências legais ou infralegais, que são muito pertinentes, por sinal, como, por exemplo, a inclusão de mulheres vítimas de violência doméstica, que veio por decreto e é essencial. Só que a gente tem que se adaptar com o carro andando e, para isso, precisa do treinamento. A AGU tem os editais, tem pareceres orientadores para o corpo jurídico da AGU com relação à questão da inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica. Eu queria muito te ouvir, porque eu sei que o STJ também tem uma experiência muito precursora nessa área também. Então, eu acho que um ponto é como nós temos que implementando enquanto estamos vivendo o cotidiano administrativo. Eu acho que tem uma dificuldade de humana também, de número de pessoas que se dedicam, do volume de trabalho. Talvez a gente não consiga se planejar tão bem em razão de todo esse quadro que você acabou de desenhar. O professor Matias Pereira tem um livro, eu não me lembro qual, ele tem 2 livros que eu gosto muito, Matias Pereira, pessoal, é da Atlas. Não é propaganda, não, que eu não sei nem se está esgotado, mas ele fala, é um manual de gestão pública ou de administração pública, em que ele fez um mapeamento, acho que é 2008 a 2009, das dificuldades. E ele apresenta essas que você falou. E no livro, o Renato Kader e eu também apresentamos quais são as barreiras. A gente tem barreira organizacional, tem barreira heurística, tem barreira comportamental. Então, eu acho que tem, assim, eu não gosto de generalizar, mas, de um modo geral, as pessoas que atuam em órgãos públicos já se aperceberam, né, depois de mais de uma década da inserção da sustentabilidade na lei de licitações, de que isso não é facultativo. A questão é como ter uma governança pública que facilite e tenha uma integração entre os diferentes setores. Então, assim, eu não tenho uma resposta pronta para te dar, mas porque eu acho que depende muito da maturidade, em sustentabilidade daquele órgão público,
depende muito se já tem um plano de logística sustentável bem estruturado e disseminado, se já tem o hábito do planejamento estratégico. Então, eu acho que varia bastante. E a gente ainda leva alguns sustos por aí, né, minha amiga, com instituições que ainda não têm um planejamento estratégico, né, bem elaborado, maturado, né, construído com ampla participação do corpo funcional, para que as pessoas tenham uma sensação de pertencimento, né, nesse processo. Acho que a gente ainda está no gerúndio, né? A gente ainda está... Estamos caminhando, a gente está caminhando ainda. Mas tem uma coisa bonita, se me permite falar. Claro! O acordo de Escazú, que é internacional, eu não sei se o Brasil vai ratificar ou não, ele fala do acesso à informação e à participação em matéria ambiental e de sustentabilidade, mas de uma participação ativa. É tão bonito isso, né? Muito. Não é exatamente isso que você está falando. Então, nós temos um tratado internacional, um acordo internacional que fala exatamente sobre esse assunto. E isso muda tudo, né, Kathleen? Porque quando você tem processos participativos, com escuta, e não só escuta, mas escuta ativa, e também com a possibilidade de contribuições do corpo funcional, a possibilidade de resistência àquela política que é implementada internamente, ela diminui bastante. É mais fácil de ser internalizada. É mais participativo. Pelo menos é o que eu quero acreditar e é o que eu percebo. Assim, por isso que eu sou uma grande defensora da educação ambiental. Eu tenho falado mais da cidadania ecológica ultimamente nos órgãos públicos, porque são esses processos dialógicos por rodas de conversa. Parece que não tem nada a ver, Kathleen. Eu sei, pode falar, a Teresa está fugindo do tema. Não. Imagina. Porque assim, o colega que estiver assistindo, mas não estamos falando de planejamento da contratação, mas isso tem uma relação também de uma percepção do servidor público, de que ele é também um agente de cidadania no seu ambiente de trabalho. E a gente tem um processo que eu acho que estamos vivendo com recentes iniciativas, eu tenho acompanhado, não só na AGU, mas em outros órgãos, de tratar temas da maior relevância, como inclusão, acessibilidade, diversidade. E falar sobre isso pressupõe você falar em roda, pressupõe você ouvir. E aí a experiência que eu estou vendo, que eu antes da pandemia eu era voluntária, fazia mediação em rodas de diálogo para servidores públicos. E eu percebia que isso gera um sentido de unidade, de pertencimento, de respeito à diversidade. Isso tem tudo a ver quando vai fazer um planejamento estratégico, porque já tem uma maneira diferente das pessoas se colocarem. Porque não dá para desconectar a maneira da linguagem, da comunicação não violenta, da participação. Então, você vê como a gente fala, começa falando uma coisa pequena e você puxa, mas isso tem a ver com a governança, e fala, olha que interessante, algumas iniciativas de conversas inclusivas, de roda de diálogo, isso contribui para um sentimento de um reforço de cidadania. Com certeza. É muito legal. Sustentabilidade do seu viés social, né? Onde a gente consegue ter um olhar que valorize talvez o nosso principal ativo. Não sei se a linguagem mais correta seria essa, que são as pessoas. Sim. É o que a gente tem de mais precioso numa organização. Você sabe que no nosso podcast anterior, com a Ilana Trôpica, do Senado legal. Federal, eles estão desenhando uma série de políticas inclusivas para mulheres, para o homem que acabou de ser pai. Então, assim, você percebe um movimento, né, numa casa tão grande quanto é o Senado, com mais de 5 mil pessoas, acho que 10 mil, Muita não quero cometer aqui nenhuma injustiça, mas uma casa que tem uma robustez, né, que se não tiver esse olhar, não consegue executar políticas internas, né, que vão trazer mais eficiência nos seus processos de trabalho, tendo esse olhar bem amplo que você falou. Por isso que eu penso muito como você, assim, o foco são as pessoas, porque todas as políticas públicas, as iniciativas, as regulamentações, o uso do poder regulamentar
isso vai ser implementado por pessoas. Então, a gente volta para o tema dos sistemas. Os sistemas, as ferramentas, para quê e para quem elas se destinam. E aí, acho que tem um ponto interessante para a gente pensar as pessoas que atuam, como os servidores, por exemplo, os colaboradores terceirizados, os estagiários e estagiárias, os membros, né, da magistratura, do MP, não é só os membros da área mais finalística, o público. São tantas as partes interessadas. E o entorno social. É verdade. O entorno, o bairro, a vizinhança, numa conexão mais ampliativa da função daquele órgão público no território também. De fazer uma entrega à sociedade. Exatamente. Porque tem uma razão de existir. Uma entrega à sociedade. Bom, minha amiga, você soltou aí na sua fala plano de logística sustentável. Sim. E toda vida que eu escuto plano de logística sustentável, o meu olho brilha. Porque eu adoro essa temática. Você foi uma das responsáveis para o fortalecimento do tema no judiciário. Ah, né? imagina. Todos temos que honrar a sua dedicação e da sua equipe. Obrigada, e de outros colegas amiga. nesse tema. Fui ouvida, digamos assim, né? Junto com tantos outros colegas queridos. E muito inspirada, né, nas práticas que já vinham sendo implementadas no Poder Executivo, com a 3P, com o Decreto 7746, né, que trouxe o PLS, né, com uma nova cara, mas eu senti falta, e não vou negar, falei isso para a Andréa Ache, que esteve conosco aqui, né? Senti falta dele no parágrafo 1º do artigo 11, porque justamente, acho que confirmando o que você falou anteriormente, às vezes precisa desenhar. E quando a gente fala, né, que a alta administração é responsável por todo esse processo, que a gente tem que promover um ambiente íntegro, confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, aí ali eu abriria um parênteses e colocaria e plano de logística sustentável e demais planos setoriais, né, que o órgão tiver, né, porque a gente sabe que muitos órgãos e entes federados não têm. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, nós tivemos a menção do PLS no decreto do pregão de 2019, né? Ele estava lá. E na lei aprovada, na nova lei, não. Assim, eu gostaria até de ouvir os atores sociais que participaram dessa política do porquê, assim. Eu não tive a oportunidade ainda de ouvir a Andréa Ache, depois eu até vou ouvir, não sei se ela participou ativamente na construção, né, nas casas legislativas, no aperfeiçoamento do PL, mas eu acho que tem um ponto que, eu não sei, às vezes eu brinco e eu falo, eu sou muito pragmática, por mais que eu fale assim, né, mas eu sou pragmática, não está lá. O que nós vamos fazer? Sem entrar no mérito se tinha que estar ou se não tinha que estar. A lei é uma lei de governança. A gente tem também no Brasil outras leis que conversam com e podem conversar com a lei de licitações. Quando a gente fala da lei de acesso à informação, quando a gente fala de planos de integridade para o setor público, então a gente tem ferramentas que possibilitem o fortalecimento de uma governança, seja pelo plano de logística sustentável, seja por outro instrumento. Ele não está lá desenhado com todas as letras. Eu também acho que eu gostaria de ter um tempo para pensar e avaliar, porque tem a realidade dos municípios, né? Eu atuo na área federal e eu não sei como seria o PLS nos municípios, mas eu acho que tem um ponto muito importante. O TCU exige governança, né? Isso é um ponto. Exige sustentabilidade em outros acordos. As cortes de contas estaduais também estão com um movimento muito forte
em governança sustentável. Eu destaco aqui Santa Catarina, TCE de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, TCE de São Paulo, de Minas. Então, Piauí, ele já tem iniciativas. Existe um manual orientador para implementar o PLS nos tribunais de contas, pelo Instituto Rui Barbosa. Então, ainda que não esteja na lei, a lei tem uma série de outras ferramentas de governança esparsas que permitem essa construção. Eu acho que aí tem um papel importante da consultoria jurídica, uma consultoria jurídica que seja de cada órgão público, proativa, próxima ao gestor e assim, personalizada, que não se restringe à manifestação escrita, mas o assessoramento, ajudar nessa construção, por exemplo, juridicamente, de uma governança com sustentabilidade, de um PLS ou outro nome. A importância do setor de gestão socioambiental, cada tribunal, cada órgão público tem uma denominação, mas esse departamento ele é fundamental e ele tem que estar atrelado à estrutura de governança desse órgão. Ele não pode estar ali só ser meramente consultivo, ele tem que ser propositivo também. E a auditoria interna, que eu acho muito importante, e eu acho que tem um potencial de desenvolvimento do tema também pela CGU. Porque a CGU trabalha muito com integridade e sustentabilidade tem uma relação também, né, com integridade. Então, ainda que não esteja na lei, dá para desenvolver por esses atores. E talvez, me ocorreu agora, eu não sei se até não é melhor, dependendo da peculiaridade, do tamanho daquele município, eu não sei se talvez tenha sido melhor. Eu acho muito cedo ainda para eu conseguir te fazer uma avaliação, porque a lei a gente tem até dezembro desse ano, então ainda estamos numa fase de implementação, mas que temos que avançar, temos. Achei muito interessante essa construção de pensamento em prol de um alinhamento que Sim. você nos desenhou aqui agora, né? A consultoria jurídica, unidade de sustentabilidade, que foi um tema que o TCU trouxe no Acórdão 1056 de 2017, que muita gente, quando viu o acórdão, mas agora eu preciso ter uma unidade de sustentabilidade? Precisa. Puxa, assim como você precisa ter uma unidade de planejamento, uma unidade de gestão orçamentária, uma unidade de administração, de pessoas. Quer dizer, tudo entra em uma caixinha, né? Mas o alinhamento com a administração, com a ética, né? Com a ouvidoria, que a gente está vendo agora a construção também disso nos órgãos, o espaço de fala, né? Para servidores. Quer dizer, isso tudo faz parte da construção de um pensamento novo. E assim, eu acho que é muito propício a gente pensar nesse momento da nova lei de licitações para definição de políticas de governança. Assim, a ANS tem uma recente, a Agência Nacional de Saúde, que relaciona com sustentabilidade, com dimensão social. Então, a gente precisa de políticas de governança. Talvez adequadas à realidade, às vezes pode ser que a realidade do judiciário seja diferente da realidade do executivo. Então, eu acho que o cerne é termos políticas de governança com a sustentabilidade. Como as resoluções do CNJ apontam para esse sentido também, né? Com certeza. Amiga, dentro desse universo conservador que a gente sabe que permeia a gestão pública, gente, nós estamos aqui no maior bate-papo, mas os cachorros estão aqui conosco. Olha, vocês estão perdendo de o vez em quando que é. a gente escuta um barulhinho diferente. Olha, a gente está uma coisa alguém se coçando, se balançando. E eu sou cachorreira, como dizem. Eu adoro. Bom. E sabe o que é bonito isso? Porque isso é a vida acontecendo. É verdade. E a sustentabilidade, ela é dinâmica, ela é a nossa relação com o meio,
com a natureza, com os animais, não é isso? Então, eu acho que cada vez mais nós estamos nos despindo dos rótulos engessados e cada vez mais estamos sendo espontâneos no mundo, e eu acho isso tão importante. É verdade. Então, vocês estão perdendo, porque eu estou aqui num privilégio, numa companhia adorável aqui. Bom, vamos lá. Então, a gente está falando de uma inovação, de até romper com ritos. Sim. Né? Talvez a gente esteja falando sobre isso. E a pergunta que eu queria te fazer é exatamente com relação a isso, né? Diante de toda essa formalidade que a gente vive dentro da gestão pública, um processo super burocrático, conservador, que muitas vezes não consegue olhar para a inovação como um conceito que caminha junto com a sustentabilidade. Exato. Né? Como é que a gente traz esse dia a dia para as instituições? Mas, na verdade, a minha pergunta, ela vai num ponto além. Por que a gente ainda tem dificuldade de trazer o negócio de impacto social? Bingo. Essa é a Kathleen. Como uma solução Muito bom. viável para problemas complexos. Por que a gente acha que a solução está só com a gente, gestor público, Muito bom. e não é de mais ninguém? Muito bom, Kathleen. Olha, vocês depois voltem um pouquinho e assistam de novo, porque ela acabou de soltar uma pérola. Isso sim é um pensamento inovador. A importância dos negócios de impacto, né? Que estão muito já fortalecidos, que são muito estudados, né? Na administração de empresas e tal, tanto nacionalmente como fora do Brasil. Tem muita literatura, tem muita empresa fazendo isso, atuando com isso. Mas ela trouxe um tema, pessoal, muito importante. Como é que a gente... Por que a gente não consegue fazer essas conexões com ele, negócios de impacto, com inovação, com sustentabilidade? Isso é bem novo. Isso daria para quem estiver estudando para fazer uma dissertação de mestrado, né? Então, é um privilégio vir aqui e, assim, fui brindada com essa conexão que você está trazendo para a gente, com a maior naturalidade, mas que é uma conexão muito importante. E eu acho que tem... se fosse legalista, a lei de licitações fala de inovação. Fala. Em várias previsões. Quando ela diz dos objetivos da licitação, pensando na construção de um raciocínio jurídico mais, assim, tradicional, a inovação está no mesmo inciso, acho que não me engano, no artigo 11, dos objetivos Sim. da licitação, está no mesmo inciso do desenvolvimento sustentável, tem conexão. A inovação, então, a gente já tem isso na lei de licitações. A gente tem também uma vasta literatura, que não é do direito, que bom, né? Porque a gente tem que conversar com as outras ciências, que fala o que é inovação. A inovação, ela pode ser tecnológica, ela pode ser incremental, ela pode ser social. E aí, pessoal, quando a Kathleen fala, por que a gente tem essa dificuldade, né? Não é a gente, mas assim, por que a gente não virou essa chave para ampliar mais ainda a responsabilidade social das instituições, ambiental das instituições, com essa visão dos negócios de impacto? Por quê? O que é o negócio de impacto? É uma empresa, veio da iniciativa privada, uma empresa, ela vai olhar para o seu entorno. Gente, é muito resumidinho, tá? Também não sou da área, a Kathleen vai explicar melhor, né, Kathleen? E ela vai ver aquilo que também, de que maneira aquela empresa pode contribuir positivamente para melhorar uma realidade social. Então, por exemplo, o professor Mohamed Yunus, que aliás, recomendam, assistam. Foi a palestra magna de abertura de um dos seminários do Judiciário, não lembro qual, depois... O oitavo, a palestra dele. Ele tem um caso muito interessante, professor Yunus, que foi uma empresa que fabricava iogurte, e ela identificou um cenário de desnutrição ou subnutrição naquele país, e a empresa mudou a composição do iogurte para contribuir para a redução da desnutrição. É um exemplo,
mas pode ser muito mais. Até queria te ouvir sobre isso. Mas eu acho que a gente tem não ter resistência a não é importar o termo negócios de impacto automaticamente, mas a gente tem que considerar que é uma abordagem que veio da administração de empresas, que com muito mais razão, órgãos públicos deverão pensar e implementar. Porque nós estamos atrelados a exercer missões institucionais. O dinheiro é dinheiro público. A gente implementa, em última análise, assim, políticas públicas, né? Cada órgão com a sua missão institucional. Uma Secretaria de Saúde, um Tribunal Eleitoral, cada um na sua missão. E o impacto social, para além daquele prédio. Por que não olhar? Eu posso ceder espaços, fazer acordos de cooperação. Estou pensando aqui, acordos de cooperação para ter uma inclusão, para atividades educacionais. Eu posso ter exercícios, atividades de cidadania e trazer comunidade escolar. Então, é como esse órgão público, ele se coloca com uma cidadania institucional no território. Isso é bonito porque tem um geógrafo, Milton Santos, que ele dizia que o espaço não é só o espaço físico que eu ponho no mapa. Um geógrafo brasileiro já falecido. Ele dizia que o espaço é ação... agora eu não sei se é historiador, eu acho que é geógrafo. É ação e reflexão. Então, o espaço não é só o território, o solo, mas é o que acontece. E eu falei bastante porque comecei a pensar como é que a gente poderia ter uma dança de intercâmbio desse conhecimento dos negócios de impacto no setor público. E aí eu que queria te ouvir, porque você que teve a ideia, e isso é fantástico. Eu acho que essa diversidade de olhar, né, de quem convive com uma determinada realidade, né, ou que consegue ter um olhar mais sistêmico, né, diante desse olhar ainda míope que nós muitas vezes temos, e eu me coloco nesse lugar, por que não? Eu também estou em processo de aprendizado como gestora, né? A gente muitas vezes não consegue sair da caixa. E o olhar múltiplo, diversificado, ele consegue trazer uma nova realidade. E aí eu vou fazer um convite para quem perdeu, né, o episódio passado, sem ser o anterior, o outro, foi com Duda Scartesini, e nós falamos sobre negócios de impacto social. Nós falamos sobre o espaço, por exemplo, do Impact Hub no mundo, né? Legal. Onde você junta várias empresas, vários olhares. Não é só alguém do segmento. Isso. Né? É alguém que talvez tenha uma outra visão, mas ela somada à sua, ela pode desmistificar, por exemplo, um problema e trazer uma realidade, uma solucionática, eu diria, né? Que a gente... Puxa, por que a gente nunca pensou nisso antes? Uma solução inovadora. Exatamente, uma solução inovadora dentro da nossa realidade. Então, eu ganhei um livro sobre negócio de impacto social, Tereza me deu, do Edgar Barque. Professor da GV, não posso esquecer. E recomendo a leitura. E acho que a gente pode olhar para o artigo 11, inciso 4, e refletir melhor sobre ele. Né? Vamos escrever sobre isso? Vamos escrever sobre isso. Tá combinado? Combinado? Tá combinado. Vamos escrever sobre isso. Minha amiga, eu ficaria mais 2 horas conversando aqui com você, numa boa, porque o papo tá muito gostoso. A gente tem muito que explorar nesse tema. Mas eu vou passar a palavra para você, para os seus agradecimentos finais. Eu que agradeço. Nossa, passou voando. Eu falo muito, desculpa, pessoal. Às vezes eu me empolgo e desculpa se não foi. Acho que foi bem, né? Foi muito bem. Que bom. Às vezes eu me empolgo e perdi, mas acho que foi bem. E tem um ponto que eu queria falar.
Você me permite ir rápido assim, mas eu acho que ele é muito importante. Porque quando a gente foca, que a minha linha maior de atuação são as contratações públicas sustentáveis, nessa visão mais sistêmica que você trouxe, né, dos negócios de impacto, essa visão mais sistêmica de buscar inovação, de pensar no ciclo, nos catadores, na prevenção e não gerar resíduos e tal. E tem um ponto que nós estamos vivendo muito importante, internacionalmente e nacionalmente, que é como nós vamos lidar, numa linguagem bem coloquial, lidar e o que nós vamos fazer em face das mudanças climáticas. E aí o que me ocorreu é o que as contratações públicas sustentáveis, Kathleen, podem contribuir para a mitigação da emissão de gases de efeito estufa, contribuir para esse cenário das mudanças climáticas, baseado nos relatórios do IPCC. Tem o que contribuir? Tem, Kathleen. Eu acho que o nosso desafio de 2023 em diante é atrelarmos as contratações públicas sustentáveis ao tema das políticas públicas de mudanças climáticas. Ou seja, a Política Nacional de Mudança do Clima tem uma previsão no seu artigo 6º, um dos incisos, que prevê critérios de preferência em licitações para propostas que contribuam para a redução na emissão de gases, reduzam o consumo de água, de energia. Então, em se regulamentando por decreto, e nós pensarmos no potencial, na quantidade de contratações públicas dos entes federativos, o Brasil vai contribuir significativamente, tanto nacional como no cenário internacional, para a agenda das mudanças climáticas internacionais. Eu acho que se a gente conseguir avançar, né, com relação à questão, não apenas da rastreabilidade, né, na aquisição de produtos, mas a gente conseguir levantar, Tereza, nesse processo de aquisição, o que foi emitido, né, por exemplo, de gases de efeito estufa, e a gente conseguir compensar isso, o que seria sensacional. E aqui eu faço uma observação na sua fala, apenas para complementar e enriquecê-la, né? O judiciário... Faça todas, que está muito boa essa conversa. O judiciário, na resolução, na sua política de sustentabilidade, a resolução 400, nós temos um artigo chamado 24, que já exige que todos os órgãos do Poder Judiciário tenham um plano de compensação ambiental. Ótimo. Para que isso seja feito, evidentemente, a gente precisa fazer um inventário de gases de efeito estufa. Sim. Né? Das emissões que o órgão emite. E aqui eu estou falando, né, da implementação de uma metodologia que meça gases emitidos pelas aquisições diretas, né, pelas aquisições indiretas, e aí podemos falar aqui de escopo 1, escopo 2, escopo 3, não vou entrar nesse mérito, mas é algo que já é uma realidade que está se desenhando dentro do Poder Judiciário. Excelente. Isso poderia ser... Por exemplo, nós poderíamos evoluir isso para o Poder Executivo, pelo menos para os entes da esfera federal, esplanada dos ministérios. Estamos deixando a sugestão. Já estão, duas cidadãs, fica a dica. Duas cidadãs dando ideias. Né? Hashtag fica a dica para o gestor da esfera federal que estiver nos escutando. Né? Poderíamos implementar uma obrigatoriedade com relação a isso? Eu acho que tem que ter uma regulamentação viável, né? Ou que pelo menos... Tem que ter previsão orçamentária, mas eu acho que nós temos que ir por esse caminho. E, assim... Mas seria um alinhamento com a política nacional de mudança climática. Um alinhamento com a política e, além disso, quando nós estabelecemos os critérios de preferência mediante regulamentação por decreto, nós estamos incentivando a inovação
Então, assim, é um nicho de mercado muito interessante também, que podem entrar, assim, novas tecnologias, e a gente vai emitir, com essas margens de preferência, a gente vai emitir menos gases de efeito estufa. Quer dizer, trabalha na mitigação, trabalha também na prevenção, e eu acho muito bom. Agora, tanto eu achei isso interessante, que eu queria até falar para os colegas. Houve o lançamento, a Comissão Federal de Mudanças Climáticas da OAB Federal, pela sua presidente Marina Gadelha, lançou um fórum na OAB de mudanças climáticas e desastres ambientais, para uma avaliação de que maneira a OAB Nacional pode contribuir. E aí eu tive a possibilidade de estar, foi recentemente, e eu joguei essa ideia também da vinculação das licitações sustentáveis à agenda pública de mudanças climáticas, porque aí dá um potencial de desenvolvimento muito grande, Kathleen. E eu vou, por outro lado, de lição de casa, olhar a resolução do judiciário, porque, pessoal, eu sou do executivo, então eu vou olhar essa resolução com um olhar novamente na questão do inventário, da emissão. Temos que jogar essas ideias e espalhar essas ideias para outros entes. Muito bom. Várias ideias, minha amiga. Mas é isso, eu acabei falando um pouquinho mais, que era para eu me despedir, mas eu não quis perder esse assunto porque está me dando curiosidade, desafiando a como nós podemos implementar, e pensarmos juntos. A gente pensa sempre mais e melhor. E você deu ideias maravilhosas quando você mencionou a resolução do CNJ, com até os negócios de impacto social, pode ter alguma conexão. São ideias. Eu quero agradecer, já que você tinha me dito para encerrar, e a gente vai continuar conversando, viu, pessoal? Vocês não viram nada. A gente encerra a gravação e continua conversando aqui um pouquinho, porque tem muito assunto bom. E agradecer imensamente. Eu acho que a utilização desse espaço tem um benefício social tão grande que a gente não consegue nem mensurar, né? As pessoas que vão assistir, que se interessam, que vão olhar lá nas plataformas. Então, e é muito legal eu poder estar conversando com você. Agradeço imensamente o convite, fiquei super feliz. E vamos seguindo com novas ideias. Ó, vocês são testemunhas aí, surgiram algumas ideias aqui dessa conversa. Tem muita ideia. A mente da gente vai longe, né? Quem sabe a gente, no momento de uma compra, né, a gente fazer a preferência pelos itens que não considerem, por exemplo, polietileno e poliestireno na sua composição, alinhado já com o relatório da ONU, que nós vamos ter um representante aqui conversando conosco, fechando a torneira, né? Um relatório super recente falando sobre a poluição plástica no mundo. É uma outra alternativa. Enfim, são N caminhos que a gente pode procurar para conseguir diminuir o impacto das nossas aquisições e contratações. Minha amiga, gratidão eterna. Né? Você sabe que tem um lugar especial no meu coração. Você também. É uma sinergia muito gostosa conversar com você, sentir a importância que você faz na vida do gestor. Sinceramente, Tereza, você é uma referência em sustentabilidade. Obrigada, então, eu te admiro muito, e eu tenho certeza que o nosso papo de hoje vai contribuir para a reflexão de muitos gestores que estão nos assistindo. Bom, pessoal, até o próximo podcast do Critério Sustentável. Não perca aí, ó. Vem! Critério Sustentável. Oferecimento. GPS.